Lente do Samba, chegando aqui em mais uma edição na TV Santa Maria. Aqui com vocês, Marcelo Cabala, em nossa edição de número 57. Lembrando que o podcast Lente do Samba vai ao ar todos os domingos, às 22 horas, aqui na TV Santa Maria, também no nosso canal no Spotify, também no YouTube. Depois ele vai lá pro Instagram também, que postamos lá todo o conteúdo do podcast Lente do Samba. Acompanhe também o Instagram do Lente do Samba para saber os convidados ou convidados da semana aqui do podcast Lente do Samba. Chegamos aqui com o apoio da Verde Mugo, também apoio da Companhia de Passistas da Unidos também. Hoje é uma integrante aqui convidada, também é integrante da Companhia de Passistas da Unidos também. Também apoio da Cunha Advogados e apoio do Sérgio Silva, presidente da Vila Brasil. Então, como eu falei, a convidada de hoje da Companhia de Passistas da Unidos também, Júlia Herculano. Seja bem-vinda aqui ao podcast Lente do Samba. Tudo bem, Marcelo? Tudo? Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra, né? Falar sobre carnaval, sobre samba. Sim. Eu falei integrante da Companhia de Passistas, ela também é rainha de bateria da Unidos também, coreógrafa da Companhia de Passistas. Então, já tem uma trajetória grande aí no mundo do samba, já novinha, né? Mas já tem uma trajetória grande no Carnaval de Santa Maria. Para fazer assim um breve resumo, a gente já te conhece, a gente já te conhece há um tempo, né? E tu contou a tua história lá no outro podcast que eu fazia, mas hoje o podcast está chegando em vários lugares, então é legal contar para as pessoas de fora de Santa Maria um pouco assim da tua chegada no mundo do Carnaval, no mundo do samba. Então, um pouquinho longa, vou dar uma resumida, não, brincadeira, né? Mas eu venho de uma família que não é carnavalesca, né? Ela não é desse mundo do carnaval. A minha mãe fazia os carnavais de salão quando ela era mais nova, mas depois que eu nasci, eles não frequentavam mais carnaval, né? E não eram de escola de samba. A minha família não frequentava escola de samba, nem conhecia escola de samba em Santa Maria. Só que eu nasci, né, pra acabar com isso. Falei, vamos pro carnaval, né? Que é isso? E aí a minha mãe conta que desde do meu primeiro ano da idade, assim, começava a propaganda da Globeleza na TV. E eu acordava e saía batendo o pezinho na frente da Valéria Valença. Que era a Valéria Valença ainda, né? Não sou tão novinha. Essa é fim dos anos 80. Ela foi até 2004, a Globeleza. Eu lembro também. Eu lembro da imagem dela, porque ela foi... Eu nasci em 99, né? Então, essa de eu começar a dançar foi 2000 ali, eu não lembro muito, mas 2004 eu já lembro da imagem dela na TV. Sim. E eu imitando ela. E aí, depois disso, eu fui entrei pra escola, né, pro colégio. E aí, eu participei de um carnaval no colégio, uma festinha de carnaval. Eu falei pra minha mãe, eu quero um carnaval de verdade, né? Aí ela me levou no carnaval do Clube Cacheral, que era onde a família dela, né, a minha família participava antes de eu nascer. E aí, ela me levou no carnaval do Cacheral. Incrível, eu lembro assim, ó, parece que eu era adulta já, de tanto que eu lembro do carnaval, e eu tinha meus 3, 4 anos de idade. E aí, nesse carnaval, tinha um concurso de fantasias, que fazem assim nos bailinhos infantis, até hoje, né, nos clubes. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria participar. Daí minha mãe me colocou pra participar, e nesse tinha um desfilezinho assim no salão. E pronto, a Júlia não vai entrar, né? Colocaram um samba, eu saí sambando, batendo pezinho. E daí eu fui insistindo pra participar do carnaval. Daí cresci mais um pouquinho, né? Segui participando dos carnavais de salão, mais ali no Clube Cacheral. Aí eu, em função dos meus coleguinhas da escola, eu fui pro Clube Dores. Então eu frequentava também os carnavais do Clube Dores. E aí entrei pro Chamiguinho, que é um bloco que tem até hoje no Clube Dores. Participei do Garota do Sol, que foi meu primeiro concurso da vida, que na verdade era um concurso de passarela. E desse concurso surgiram convites para outros concursos. E aí que começa a minha trajetória no carnaval mesmo, que eu participei a partir desses convites. Um deles era participar do Musa do Samba de Santa Maria, que é um concurso que não existe mais, infelizmente. Era um concurso maravilhoso que participava escolas de samba, blocos, clubes, participava todo mundo junto. E era no Santa Mariense. E aí eu participei... sem grandes ensaios, assim. Eu participei com os passinhos que eu aprendi com a Globeleza, entre aspas, né? Sim. E com a ajuda da Kellen Favarin, que era a rainha das dores, rainha adulta das dores. E aí eu participei, ganhei o concurso, nunca mais quis sair do carnaval. Só que, como eu falei, minha família não conhecia a escola de samba. E aí, como é que eu chego na escola de samba, né? Eu fui concorrer à Rainha do Carnaval 1 ano depois, Rainha do Carnaval do Avenida Tênis Clube. E a nossa rainha adulta do ano que ia passar a faixa, Jamile Farias, ela era a rainha da bateria do Itaimbé.
E aí a bateria foi tocar na despedida dela. E aí eu ganhei o concurso, me colocaram em cima do palco como campeã e falaram, agora a rainha vai sambar. Eu nunca tinha sambado com uma bateria, de verdade, nem sabia direito o que era uma escola de samba, eu sabia o que a gente vê na televisão, né? E aí tocou a bateria e eu toquei junto. E eu fui sambando, tocando lá no sambinha. E aí surgiu o convite para participar do primeiro evento na escola. E aí foi quando eu conheci a quadra da escola. Me apaixonei pela quadra da escola. Sou Itaimbé desde então, né? A primeira escola de samba que eu conheci de verdade, que eu entrei, né? Que eu conheci a quadra, conheci as pessoas, foi a Unidos Itaimbé, nos meus 9 anos de idade. E tô lá desde então, agora com 25 anos, né? E vou ficar, né? Vou ficar. E depois disso, a minha vida com carnaval, até um certo momento, foi mais focada nos concursos, né? Além dos desfiles de rua, de escola de samba, que graças a Deus eu peguei. Peguei de 2010 até 2015. Pegou metade até o final. Peguei, 2013 a gente não teve, por causa da Kiss, né? Mas eu peguei 2010, 2011, 2012, 2014, 2015. Sim. Consegui ser campeã com a escola. A Unidos ainda é a campeã. Ainda é a campeã, né? Graças a Deus. Esse é o lado bom, a gente ficou de campeão do carnaval. Agora tem outro carnaval para defender o título. O bicampeonato. Isso. Não, eu falei assim, relativamente nova, 25, né? Mas já fez bastante coisa assim no carnaval. Não, né? E aí depois disso, que eu participei de todas essas funções de carnaval, eu entrei pro curso de dança na universidade. Dança bacharelado. Foi em 2017, se não me engano. E aí, quando eu fiz o meu TCC em dança bacharelado, eu resolvi trabalhar o samba. E aí, o TCC é uma coisa mais curta, né? Então, a gente tem que ter um foco. E o meu orientador falou, tu precisa de um foco. Qual é o teu foco? Eu falei, eu vou falar do samba na cidade. Né? Que é o que eu tenho conhecimento, que é o que eu vivo, né? Vou falar do samba da cidade, vou pesquisar como ele chegou, né? Como... que se adapta aqui, porque a gente vê essas mudanças, né? A gente vem de uma época que não tinha muitas coreógrafas, era mais o que ensaiava dentro da escola de samba, do seu clube. Aí depois a gente já vem das coreógrafas, né? Que cada uma tinha a sua coreógrafa específica. Aí depois a gente já vem para aquela mistura que cada um faz uma coisa, a gente tem essas mudanças, né? E aí disso eu fui pro mestrado em patrimônio cultural. Para não sair da minha linha de pesquisa, eu pesquisei o Carnaval de Rua de Santa Maria. Né? Que foi daí que eu já te conheci nesse período aí. Isso, que eu estava escrevendo. 2022, 2023, tu estava já estudando. Nem vamos falar a data, porque eu enrolei um pouquinho para acabar. Sim. E aí o mestrado também, ele é um pouquinho curtinho, né? Ele é 2 anos. Foi um pouquinho mais, o meu foi um pouquinho mais, mas a gente tem que pensar que ele é menorzinho, considerando um doutorado, assim, que é 4 anos, né? O mestrado é 2 anos, então eu tive que dar uma enxugada em tudo que tinha do Carnaval de Rua de Santa Maria. Faz pouco, né, que tu concluiu? Foi em dezembro. Não, até fiquei, quando eu vi lá que tu postou no History lá e postou no feed, tinha bastante fotos que eu fiz lá e tava lá na tua apresentação lá, chamou atenção. Eu postei no verdade, postei no feed. Isso eu tenho visto, acho legal quando acontece essas coisas. Assim, agora teve essa homenagem para Unidos e para Vila na Unidos Itaimbé. Todas as fotos eram minhas. Então isso é legal. Assim, não é porque é minha foto, mas é pensando que de alguma forma estou contribuindo nessa memória. De estar ali presente, né? Que a gente precisa disso. Inclusive, eu trabalhei com isso, né? Com registros, porque a gente não tem a história do Carnaval de Rua de Santa Maria. A gente tem alguns livros, assim, que contam em algum momento sobre isso, de uma forma muito resumida, mas não é o foco deles, né? E aí agora a gente tem o livro do Lucena, que fala, só que ele fala especificamente sobre a Unidos do Itaimbé. Então não é muito sobre todos os carnavais de rua da cidade. De quando ele foi carnavalesco da escola. E ali é um enredo específico, que é o do cafezinho, né? E ele começa falando do cafezinho, depois ele entra em outros carnavais que ele comandou ali como carnavalesco, que ele organizou. E aí a minha pesquisa de mestrado eu peguei de 1960, que na pesquisa do Serginho, da Vila Brasil, já esteve aqui ele fala que foi quando a Vila desfilou a primeira vez na avenida, né?
E depois disso, depois de começar a pesquisa, eu descobri que tinham outras escolas antes, acadêmicos do samba. Inclusive, conheci pessoas acadêmicos do samba, como são as coisas, Sim. né? Antes do início da Vila? Isso, antes legal. da Vila. Que é a Vila 59. Isso, isso veio acadêmicos do samba, depois a Vila, e depois surgiram algumas outras. Inclusive o museu, agora 13 de Maio, que era o Clube 13 de Maio, Sim, ele sim. tinha uma escola de samba, que era Verde Rosa. Legal. Que veio antes de Itaimbé, só que ele foi uns 2 anos só, Sim. que ficou ativo, e daí em seguida veio Itaimbé. E aí a minha pesquisa começa em 1960 e vai até 1981, que daí é pegando a referência do Lucena, que ele diz que é quando o Itaimbé mudou a trajetória do Carnaval de Rua de Santa Maria, que torna mais profissional, digamos assim, né? Que eles começam a pegar temáticas de fora e se inspirar nos carros de fora, Sim. essa coisa de comprar, né, de fora, mas criar o seu próprio carnaval, claro, com o que tem ali. Até hoje muitas escolas uruguaianas fazem isso, o Cruz Alto tem feito isso também, porque daí tem o Carnaval do Rio, aí o Carnaval do Rio aluga ou vende para uma escola daqui, e a escola daqui revende e vai alugando para várias escolas. Tanto é que a gente vê, né, Uruguaiana, Porto Alegre, Rio, Porto Alegre, Uruguaiana, Cruz Alto, a gente vê as fantasias lá. E uma ordem, né? Todo fim de semana a gente vê as fantasias. Pois é, eu acho legal, até Sim, porque sim. a gente aqui, eu não vejo um suporte tão grande quanto tem no Rio de Janeiro, por exemplo. Sim, claro. São Paulo, mas eu acho que tem que ter também uma consciência, assim, de como aproveitar isso sem ser uma cópia, né? Sim. Porque a gente às vezes frequenta carnaval. Falar por nós aqui, Uruguaiana, Cruz Alta, a gente não vai para os dois querendo ver uma cópia um do outro, né? A gente vai para... Claro que a gente sabe que vai acontecer isso, de comprar e tal, mas ver como que um se inspirou no outro, né? Como que adaptou isso. E na tua pesquisa sobre o Carnaval de Rua ali de 60 a 81, é isso, né? Isso aí. O que tu achou assim de mais interessante? Pesquisar todo esse carnaval, lugares, eram lugares diferentes, aqui a gente já teve carnaval aqui em vários lugares, né? O que te chamou mais atenção na tua pesquisa de modo geral, assim? Eu acho que foi, assim, a quantidade de coisas que tinham naquela época, sabe? Que eu falo pras gurias, eu brinco com as minhas pequenas. Vocês não vivem o que eu vivi quando eu era pequena. Quando eu era rainha do carnaval infantil, tinha carnaval de bairros. A gente ia pra tudo que era evento na cidade, como corte do carnaval, sendo carnaval ou não. Vocês não viveram o que eu vivi. Mas aí eu fui fazer a pesquisa e eu vi que eu não vivi o que aquelas pessoas daquela época viveram, né? Às vezes o carnaval de rua era uma volta pela cidade. Tinha o famoso corso, né? Que na verdade eram as rainhas dentro de um carro e as escolas iam com essas rainhas desfilando. Aí tinha Vale Machado, Avenida Rio Branco, Floriano Peixoto. Passava por várias ruas da cidade. Mas chega esse momento que chega numa avenida, né? Que é para a escola colocar o seu desfile temático na rua mesmo. E aí me chamou a atenção, até esses dias eu estava andando pelas ruas de Santa Maria e passei pelo acampamento. E eu lembrei, porque o Carnaval de 81 foi na acampamento. E eu olhava assim para cima, será que não tem como fazer um carnaval aqui? Né? Mas, claro, a gente olha hoje em dia cheio de prédios, né? Talvez não seja... Não é o que vão querer fazer ali, né? Mas eu fico, seria tão legal, porque 81 foi um ano tão marcante pro Carnaval. E aí chega outra coisa que me marcou, que eu até brinquei na minha defesa de mestrado, que foi um ano caótico, assim, né? 81, que deu briga, porque... Agora eu não vou saber direitinho, assim, mas era o Itaimbé e a Vila na briga, pelo título. E eu não lembro quem é que ganhou esse ano. Acho que não foi nenhum dos dois. Ou foi a Vila, alguma coisa assim. Eu não me lembro. Ganhou quem o público não escolheu. Que isso a gente já viu várias vezes, né? O público escolhe alguém e a comissão avaliadora escolhe outra. E aí não ganhou o Itaimbé. E isso virou um protesto no desfile das campeãs. Até acadêmicos do samba, se não me engano, desfilou protestando pelo Itaimbé. A gente sabe quem ganhou a escola, sabe? E aí isso me marca muito, até porque eu lembro que isso aconteceu em 2015. Carnaval de Rua, aconteceu um protesto de uma escola de samba, porque acharam que iam ganhar, e aí ganhou a gente... Ficou mais outra escola na frente, se não me engano, e aí aconteceu um protesto. E é uma coisa assim, a gente fica meio assim, né? Porque a gente ganhou naquela época. Mas é uma coisa que a gente pensa assim, a liberdade que o carnaval dá, né, pra gente. Claro que sempre se respeitando, obviamente. Claro. Mas a liberdade que o carnaval dá de dar voz
para cada um de nós que participa dali. Sim, essa coisa legal assim da aclamação do público, né? Isso. Isso aconteceu agora no Rio lá, que a UPM foi rebaixada e virou um clamor nacional de forma injusta, né? Porque tinha muito termos africanos e ubandistas no enredo. É uma jurada totalmente desqualificada para estar ali. Tanto é que agora o Gabriel Davi lá da Liesa vai mudar todos os jurados, né? Sim, porque, sim. Né, aí acontecem essas injustiças, mas aí o povo escolhe a sua campeã. Claro. Né? Ali virou uma coisa, foi muito chato para o carnaval, de uma maneira geral, aquele acontecimento ali, né? Sim. Então... Não, e essa justificativa, né? Sim. A gente está passando por essa fase complicada no carnaval, de que o carnaval está defendendo, graças a Deus, né? Graças aos orixás, me corrigindo, está defendendo as religiões de matriz africana, claro. que tem uma ligação muito importante com o carnaval. E a gente está sofrendo de fora, né? Pessoas de fora que não conhecem isso, muitos ataques por estar defendendo. Sim. E aí as pessoas mascaram falando assim, não tem problema falar, mas por que só isso? Sim. Mas se a escola quiser falar só disso, ela tem o direito, porque o samba surgiu disso, né? Claro. Surgiu dessas manifestações religiosas também. Não, até quando o Simas esteve aqui agora há pouco no FSM, no encontro com o Sesc, se critica muito as escolas de samba por falar desse tema África e Umbanda e Orixás, mas ele nos fala que isso vai ser muito mais falado ainda, porque tem muita coisa que a gente não conhece ainda. Exato. Não tem muito mais do que... Então, quem se sente incomodado, continua incomodado, que vai ter muito mais temas sobre isso ainda. Não, e uma coisa que eu vejo, assim, do carnaval é que ele acompanha todo um contexto social, Sim, né? sim. Então, se a gente for olhar lá os carnavais antigamente, não se falava muito disso, mas é que tinham outras coisas para serem faladas também. Sim. E agora a gente vê muito, eu não sei se é pela política que a gente, de um tempo político que a gente veio, né, anterior a esse, mas essa questão da religião, né, que só a minha religião presta, que é um Deus acima de todo mundo. Então eu acho que a gente vem disso de precisar defender a nossa religião, né, Sim, que é a religião que está lá dentro. Então eu concordo que tem muito mais o que falar ainda, porque isso ainda não acabou. Sim. E acho que tem que falar mesmo. É um tema que tem muito ainda para se descobrir, né? Claro. E falando, eu sei que tu gosta de polêmica também, do carnaval. Já comecei a polêmica aqui antes. A gente tem acompanhado, né? Tu que é rainha de bateria, foi rainha do carnaval do estado em 2023, é a coreógrafa da companhia de passistas, né? Até eu te falei ali antes de entrar, me chamou muito a atenção, assim, né? Todo o pessoal da Unidos que veio aqui antes de ti, as crianças, aquele episódio que a gente fez com a criança, a Isa, quando veio, é interessante como falam de ti, assim, com tanto carinho, amor e dedicação, e quanto se dedica a ensinar essas crianças, essas mulheres também, né? Então, me chamou a atenção, e é importante que tu viesse aqui agora, depois de tantas pessoas falarem sobre ti, é importante que tu estivesse aqui agora, né? Então, chamou a atenção esse respeito, assim, esse amor que as pessoas têm por ti, de uma maneira geral, né? Sim. Das pessoas que passaram aqui. A companhia a gente começou... Sim. Eu vou contar a história do começo da companhia. Sim. Não sei se eu cheguei a contar da última vez. Acho que não, né? Não. Acho que não tinha companhia ainda. Foi recente. O Itaimbé estava de portas fechadas, né? Na verdade, a gente se manteve um tempo ali depois do fim do carnaval, mas a gente perdeu a nossa presidente, né? A Vanilda, ela acabou falecendo. E aí a gente até seguiu, ele tentou seguir, mas aí acaba que sem o carnaval, né? Com todo esse processo de luto, a gente acabou se perdendo um pouquinho e a escola se fechou. Mas segue todas as pessoas que tinham o coração verde-rosa se mantiveram com o coração verde-rosa, né? Sim. Obviamente. É difícil. Depois que o coração fica verde-rosa, é difícil descolorir ali. Não, e só um ponto interessante, com tantos acontecimentos, assim, né? Tipo, falecimento de componente de escola de samba, falecimento de presidente, o não carnaval, tantos anos, né? Uma coisa que eu vi num programa também, um outro podcast, quando tem muita adversidade, como é que não desiste, né? O que faz não desistir, né, das coisas, né? Então, isso em Santa Maria, as escolas que estão inativas estão super de parabéns. Isso. Eu brinco assim, eu não considero que a gente desistiu, né? A gente deu um tempo para respirar e que bom que a gente conseguiu voltar. Sim. E aí... sobre a companhia,
Sobre a companhia. Sim. Eu tava falando de quando fechou, né? Sim, daí voltou, sim. enfim, daí o Edson foi chamado para assumir a presidência da escola, né? E daí ele conversou com a minha mãe para ela assumir a vice-presidência, né? Para eles comandarem ali a diretoria juntos. Conseguiram retornar à escola, abrir os portões de novo, né? Dar um jeito ali na quadra. E aí o Itaimbé começou a receber várias propostas, assim, de apresentações. E a gente não tinha uma ala show completa. A gente tinha bateria, a gente tinha harmonia e a ala de passistas. Porque a ala de passistas era predominantemente adulta na outra época. Sim. E aí os meninos tinham ido embora, ou estavam com outros projetos, não tinham tempo. E aí o pessoal estava contratando a ala show. A ala show tinha a ala de passistas junto. E eu pensei, e agora, o que a gente faz? Peguei as crianças que estavam sempre correndo na quadra ali, Nicole, Matias, Maria Luísa, peguei todas as crianças e falei, vocês vão aprender a sambar. E aí era eu com eles, assim, em eventos da escola. A gente fazia no dia 20 de setembro, Costelão. Sim, eu lembro. Primeiro ensaio, Costelão. Peguei eles, assim, depois do almoço. Vamos aprender a sambar. E comecei no passinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E assim foi. Até que a gente chegou, se apresentava, né? Começou a aumentar os convites e apresentações. E aí a gente marcou um dia específico. Não, vamos começar a ensaiar coreografia, né? Vamos começar a crescer isso para as apresentações da escola. Marcamos um dia específico. As pessoas começaram a procurar pelas passistas da escola. Começaram a, leva lá a quinta, tal horário que a Gica tá lá. Né? Era assim, daí chegava, a Gica tá aqui, vamos lá, vamos aprender. E aí foi crescendo, até que a gente começou a receber convites, propostas de apresentações em mostras de dança, espetáculos de dança, competições de dança, mas no geral. Porque aqui em Santa Maria, nos outros lugares até a gente vê um pouco, mas aqui em Santa Maria a gente não vê muito o samba ou outras danças populares brasileiras incluídas nesses espaços, tipo Teatro 13 de Maio, junto com esses outras escolas de dança que trabalham balé, trabalham jazz, trabalham danças urbanas. A gente acaba não vendo o samba inserido nesses espaços, nessas apresentações. E a gente começou a receber convite para participar. Sim. E aí a gente começou a participar, isso começou a crescer ainda mais. Foi tudo um degrauzinho por degrauzinho. A gente começou a crescer mais, e aí surgiu proposta até para uma competição internacional em Santana do Livramento. Sim, que nós saímos com o primeiro lugar em todas as categorias que nós participamos. Foi lindo de ver as crianças assim emocionadíssimas. E aí, para se encaixar ainda mais nesse meio, a gente tornou a Companhia de Passistas, que daí fica uma escola, né? Uma escola de samba. Escola de samba já é, mas ali é a escola de passistas para aprender a sambar, para criar coreografia. Elas também agora estão aprendendo a criar junto comigo e montar tudo isso para levar para algo maior, para um palco maior. Sim. Né? E mediaticamente tem o seu canal próprio para criação de conteúdo, né? Que tem o Instagram próprio da companhia. Tá meio paradinho agora, mas vai voltar. Vai voltar. Mas é época do ano também, né? A gente tá no inverno aqui e tudo, né? A gente tem essa característica, né? Tipo, do inverno as coisas ficam um pouco mais paradas. Mas muito legal, assim, eu acompanho bastante ali, até porque a gente faz bastante collab ali com o Lente do Samba, né? Então todo esse movimento que foi criado, né? Muito legal. E aí esse ano também, né? Tu foi desfilar lá em Uruguaiana, né? Com a Roxinóis, né? Na quinta e no sábado, né? O enredo do CPE, né? Isso. Que foi bastante gente da escola, foi bastante gente de Santa Maria, ficaram lá 3 dias lá, né? Então, com a articulação da Carol também, né? Conta pra gente como é que foi a experiência de dançar de novo, se apresentar, desfilar. Descer a avenida. Uma avenida, não em Santa Maria, infelizmente, mas em Uruguaiana por 2 dias seguidos, né? Naquela avenida extensa. Nossa! vou contar. Foi lindo. Sim. Foi lindo, assim. Eu me segurei pra não chorar no primeiro dia. Na quinta. Eu falei, não vou chorar. Até uma hora eu tive que dar uma viradinha, assim, pra me conter. Eu até vou falar sobre a Avenida Extensa. Sim. Vou usar isso como meu ponto aí pra contar sobre. Eu não senti a Avenida Extensa no primeiro dia. O pessoal tava assim, cansei, muito grande essa avenida, não ser muito longa. E eu, gente,
Eu saí perguntando pra menina que desfilou comigo. Ai, foi tão rápido, né? Não podia ter mais. Ela me olhou com uma cara assim, tipo, essa menina tá louca, né? E era vontade. Era vontade. Imagina, desde 2015. Sim. 5 anos. 10 anos. Tu pegou ainda ali, 23, ainda em Cruz Alta. Isso, mas eu desfilei como rainha do estado. Eu abri, tá. eu fiz só a abertura não ali. O desfile inteiro. Que nem chega lá no final, né? Eu não participei de desfile de uma escola de samba específica. Verdade. Dessa vez foi defendendo um pavilhão, sim, né? Sim. E aí eu fui ver que a avenida era extensa realmente no dia seguinte, quando a gente saiu para dar uma volta em Uruguaiana de tarde. E a gente tinha alugado um apartamento ali perto, então a gente passou pela avenida, no meio da avenida, e eu olhava assim, mas é extensa mesmo nessa avenida, como é que eu não senti? Mas no segundo dia eu já estava mais consciente, mas também não senti. Sim. Porque por mim, assim, eu acho que se eu me botasse para desfilar 2 horas, eu ia desfilar 2 horas. Sim. E como é que foi acompanhar, assim, claro, quando vai a Roxinóis se apresentar, tinha concentração, depois toda a dispersão, tu não consegue ver muito do desfile em si, né? E não consegue ver a escola anterior nem muito a próxima, né? Mas o que tu conseguiu assistir, assim, na quinta e na sexta e no sábado, assim, como é que foi essa experiência de estar de novo? Porque esse ano a gente conseguiu assistir, né? De assistir pessoalmente. Ano passado a gente só assistiu por causa da chuva. É verdade, é verdade. Foi a Bambas e depois a Roxinóis. Eu, no ano anterior, eu não assisti a Bambas, né? Não Porque pegou. a gente tinha comprado uma arquibancada e a gente se perdeu, não sabia onde era a arquibancada. Até achar o lugar. Então a gente chegou, a Bambas já tinha passado pela nossa arquibancada. Só deu a Roxinóis. E aí a gente só viu a Roxinóis. É meia-noite, aquela chuva toda acabou com tudo. Toda. Tinha que ter continuado. Não, mas deu pra matar a vontade esse ano. E no geral, assim, essa experiência toda? Eu acho que ver pessoalmente já é maravilhoso, né? Mesmo se eu não coisa boa que eu desfilei. Graças a Deus que eu desfilei. Mas se eu não tivesse desfilado, isso já ia ser maravilhoso. Sim, só de assistir. Porque eu tinha assistido no ano anterior a Roxinóis e acho que 2023. Isso, quando eu fui rainha do estado. 2023, os desfiles da Uruguaiana. Mas a gente sente falta de ter isso, né? De ter isso sempre, de ter esse, assim, tranquilo, ano que vem ter de novo. Porque é em outra cidade, a gente não sabe se ano que vem a gente vai conseguir ir de novo, né? Espero que sim, mas a gente não sabe. E só de assistir isso, de vivenciar, de conhecer as outras escolas de samba que eu não conhecia. Em Uruguaiana, por exemplo, eu conhecia mais a Roxinóis, né? Pelo contato que a gente tem. E aí, de conhecer as outras escolas de samba, de ver as temáticas que eles estavam trabalhando, muito interessante a do Imperadores, né? Do Sol que ganhou. Foi. É lindo de ver, é emocionante, né? Então, assim, até na sexta-feira. Foi na sexta que a Cova desfilou. Foi sexta e sábado, Tá. Na sexta-feira caiu uma chuvarada quando a Cova desfilou, né? Eu falei, não saio daqui, não arredo meu pé, fico na chuva. E fiquei, tomei um banho de chuva. Coisa boa que eu não me gripei, consegui desfilar bem no sábado. Mas fiquei ali assistindo, porque pra gente que gosta, né? Vivenciar isso, mesmo que seja só olhando ali de pertinho, não só na televisão, é maravilhoso. Não, eu que esse ano fui fotografar de novo, né? E a gente tem a oportunidade de poder estar na pista ali, lá na concentração. Nossa, quando eu vi os carros da Império, essa escola, né? Vai... Lindo. Forte candidato ao título, né? Com a temática que eles pegaram, né? Trazendo um pouco das enchentes do ano passado, né? Tudo muito, muito legal, assim. Eu fui nas concentrações, todos os dias. Na verdade, de tarde, né? Ali nos detalhes finais de cada escola de samba. E eu fiquei encantada, assim. Com eles e com os carros das outras escolas também, da Roxinóis, obviamente, também, né? Eu fiquei, assim, ó, encantada. Eu ficava parada, olhando, assim, tinha que alguém me tirar dali, é tão lindo aqui. A ilha foi muito bem também. É difícil, assim, a gente dizer qual não foi legal, porque é para nós, assim, que a gente não tem aqui, ver algo de outra cidade, a gente acha tudo maravilhoso, assim, né? Se impacta agora tu muito. falou da ilha, né? A Marduk teve uma coisa muito legal, não sei se vocês ali trabalhando no meio conseguiram sentir, mas que eles tinham um samba chiclete, né? Aquele samba pegajoso do refrão. Sim. Quando eles estavam terminando o desfile, já tava a avenida inteira cantando, né? O samba enredo deles. Então, eu acho isso muito legal, assim, que a gente vê, né, em vários sambas do Rio, assim, uns que pegam muito rápido, outros que demoram um pouco mais, mas é sempre legal esses que pegam rápido, que a gente pode entrar junto ali no... Não, é verdade, das que eu via que mais cantava mesmo, assim, público bem caloroso, assim, né? E falando, já que tu falou do Rio de Janeiro, né? Tem acompanhado os enredos que têm saído, as sinopses, né? Que só falta 2 agora, falta a Portela e a que subiu,
que é lá de Isso, de Niterói também. Niterói. Falta essas duas só para lançar. Mas tenho achado muito interessante as temáticas É um já ano lançadas, assim. Vai ser um ano de homenagens, né? Sim, sim. Lindíssimos. Eu tenho acompanhado alguns, assim, mais de perto. Eu fiquei muito ansiosa pelo da Vila Isabel. Sim, sim. Né? Porque hoje eu tava lendo sobre, inclusive, um pouquinho ali. Tem todos os prazeres, né? Isso. Eu fiquei muito curiosa. Estou muito curiosa para saber como é que vai ser. Sim. Mas eu gostei muito que as pessoas estão se dedicando às homenagens esse ano, né? Não que os outros não sejam homenagens também, mas estou falando em pessoas específicas, assim. E uma que me chamou também muita atenção, que eu achei lindo, é a Viradouro homenagear o mestre da bateria, né? Até quando a Érica anunciou que iria sair, e aí eu pensei, não, vão colocar a Belinha, né? Substituindo ela. Pois é. Vão colocar a Belinha. Aí não anunciaram nada, depois de um tempo anunciaram que era o mestre Cissa, né? Sim. Pensei, de repente vai ser só ele na frente da bateria. Que lindo, só o mestre na frente da Pode bateria, ser, né? homenagem, Mas né? eu acho que não, porque eu já vi algumas especulações, assim, de estarem chamando outras rainhas. Mas eu tô muito feliz com o samba. Eu tô louca pra escutar, né? Esse ano, eu tava assim, meio 2025, pra mim foi o ano, assim, ó, que não tinha um samba enredo ruim. É, verdade. Todos maravilhosos. A vontade de sambar todos. E aí eu tava meio assim agora, o que vão fazer em 2026, né, gente? Como é que vão alcançar esse nível? Sempre é surpreendente a cada ano que passa, né? Isso, e aí eu tava assim agora, como é que vão alcançar esse nível? Vão ter que mudar a temática, como é que vai fazer isso? Sim. E aí agora eu tô bem ansiosa pro que vai acontecer em 2026. Eu acho que pode ser muito legal. Tu falou ali da Belinha, acho que realmente seria a hora dela, né? Porque ela já tá há um tempo na escola, Total. assim, né? E eu vejo que tu acompanha também as polêmicas aí. Agora, a Grande Rio sempre uma escola que cria polêmica no mundo do carnaval, né? Sempre foi a escola das globais, né? Acadêmicos do Projac. É. Ai, desculpa. Não tem a Isis Valverde, já passou, Monique Alfradique, Paulo Oliveira saiu agora. Sempre foi a escola de chamar as globais, né? E agora deu a polêmica aí da Virgínia Rodrigues, né? Que é a rainha das Beth. Fonseca? Eu acho que é. É alguma coisa assim. Eu sei que foi uma polêmica. Ela realmente, o dia que ela foi lançada, foi na Sapucaí lá, foi tocar bateria, não saiu nada, sambar não saiu nada. Então, até o mestre de bateria também desligou as redes sociais dele, porque sofreu ataques e tudo mais. Aí eu já acho que não é legal. Assim, a gente tem a crítica, porque realmente ela não sabe nada de carnaval. Sim. Agora, entender por que a escola chamou ela, na tua visão, assim, como a rainha de bateria, como coreógrafa, como é que tu vê essa polêmica toda aí? Eu acho que, assim, não acho legal, como tu falou, o mestre da bateria ali ter que desligar as suas redes. Eu não acho legal atacar, né? Eu acho que a gente tem o nosso direito de criticar, como tu falou. Eu fui uma pessoa que critiquei nos Melhores Amigos no Instagram. Mas mais no sentido, assim, nunca vi essa pessoa no carnaval. Porque eu acho que quando a gente assume um título desse nível, não estou dizendo que é o maior título de todos, mas estou dizendo que ele alcança um nível de representatividade dentro de uma escola de samba. É um título que a gente só tem dentro de uma escola de samba. A gente não tem em um clube uma rainha de bateria. Então, quando se coloca uma pessoa nesse cargo, tem que ter a consciência, conversar com essa pessoa, ver se ela vai ter a consciência do que esse cargo representa. Porque assim, a gente está dentro de uma escola de samba, principalmente as do Rio. Tem as alas de passistas que estão lá dentro todos, não digo todos os dias porque eu não acompanho, né, os ensaios, mas toda semana com certeza ensaiando, produzindo para a escola de samba, trabalhando, né, porque ajuda com fantasia, corre atrás. Então a gente vem esses espaços têm essas pessoas que podem ter uma grande representatividade à frente de uma bateria. Claro que a gente sabe que no Rio vem essa questão do dinheiro, né, de patrocínio. Não acho errado também. Claro. Eu acho que, né, o carnaval, até lá no Rio, que é grande, ele sofre os seus empecilhos, né? Sim, então, eu acho que também as escolas buscam pessoas de visibilidade para atrair mais apoiadores. Teve também uma certa polêmica com a Patrícia Poeta, na Grande Rio também. Sim, né? Então, eu acho que tem que analisar, mas conversar, de repente, com quem assume esse lugar, para ver se
se a pessoa entende esse lugar que ela está ocupando. Sim. Se ela entende que ela está representando essas mulheres que estão lá dentro da escola todos os dias, ensaiando, trabalhando pela escola, e que, além dessas mulheres, estão representando um povo negro, porque o carnaval, ele é do povo negro, né? Ele é esse momento que o povo negro assume a liderança, vamos dizer assim. Então, não tem problema ser artista, não tem problema vir desse lugar de influenciadora, né? Que a Virgínia é influenciadora. Acho que a questão maior é uma pessoa que não tá ali no meio, se ela vai entender esse lugar, se ela vai saber representar isso de alguma forma. Porque a Paola Oliveira, por exemplo, ela não era da escola, se não me engano, né? Ela não era do carnaval. Não, ela teve uma passagem breve na Portela e foi para Grande Rio. Isso, ela começou como rainha já, mas ela entendeu esse lugar dela. Tanto que ela é muito reconhecida hoje em dia, né? E eu acho que é essa grande crítica, se essa pessoa vai entender o lugar que ela está ocupando realmente, se ela vai saber representar isso, mesmo não sendo desse meio. Não, e ela não tinha nem envolvimento com a dança. Tu vê, as gurias ali que era do Big Brother ali, a Alane e a Isabelle. Isso, já dançavam, né? A Isabelle vem da cultura popular, né? Do boi bumbá. Sim. E a Alane também, eu acho. Ela era do carimbó ali, já né? tem uma noção mais do da clássico, coisa, né? mas ela tem a noção do carimbó. Então elas são desse meio da dança popular. Agora quase encerrando aqui, deu uma polêmica fim de semana. Agora fim de semana, porque ela não foi na feijoada da escola. E aí foi criticada porque não uma aguinha aí. Não foi na feijoada e virou uma polêmica, assim. Ela não foi porque ela está intimidada. Ela comprou o cargo e pode ir quando quiser. Aí um cara que articulou para ela aí, o David Brasil, saiu em defesa dela, que ela não comprou o cargo, não pôde ir porque ela teve um problema, mas ela não avisou que não ia. Eu não acompanhei muito essa. Eu vi que ela não foi, mas eu não acompanhei muito. Eu sou uma pessoa assim que eu prefiro estar sempre presente, né, na escola. Mas a gente entende lá também que o pessoal às vezes é de fora, né? Não é de lá. Então muitas das meninas às vezes não estão mesmo nos compromissos da escola. Então seria mais essa questão assim, não foi nesse evento, tá tudo bem, mas vai fazer o quê pela escola? Vai fazer o quê pelo carnaval, né? Sim. Até tem polêmicas aí dessa questão dela de ser das bets. Mas o carnaval ganha com o Jogo do Bicho há muitos anos, agora que tem alguém do Bet, do Tigrinho, estão criticando. Aí já é uma outra polêmica, já é um outro programa que a gente pode fazer da relação do Jogo do Bicho com o carnaval, e que o Jogo do Bicho também está dentro do Tigrinho, tem esse levantamento agora também. Então, mas é um outro programa que pode abordar. Aqui trazer agora... o documentário também, né? Do Tá Escrito. Sim, Vale Escrito. Vale Escrito. Tá Escrito é um pagode. Sim, até o Simas lançou um livro agora sobre o bicho, quero comprar para ler. Te agradeço a participação, um pouco rapidinho, os contratempos do dia a dia, acontece com todo mundo, né? E quem que tu indica aqui para participar do podcast Lente do Samba? Vou te indicar 2 pessoas. Tá bom. A primeira é o Saigon Quevedo, que é envolvido com os concursos de rainhas, né? Digo por essa minha trajetória como rainha até chegar nesse nível no carnaval. Então, o Saigon, como promotor dos concursos de carnaval, desde que eu era pequenininha, o Saigon promove concurso de carnaval, então eu acho que ele seria ótimo, assim, faz tempo que ele tá nesse meio. E outra pessoa, eu não vou saber te dizer o sobrenome, mas eu vou conseguir te passar o contato. É a Gabriela. Ela tá fazendo uma pesquisa pro jornalismo, TCC do jornalismo dela, falando sobre as escolas de samba de Santa Maria. Então ela já entrou em contato com o Itaimbé, se não me engano, ela entrou em contato com a Vila Brasil também. Então eu acho que ela pode ter um bom conteúdo sobre a escola de samba de Santa Maria. Depois você me passa o contato. Passo, sim. Tá. Muito obrigado. A gente marca mais pra frente aí, quando chegar ali próximo do carnaval, contar as novidades aí pro carnaval do ano que vem. Já vai ter o Sambas de Enredos lançado também. A gente faz um programa mais próximo do carnaval. Então, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Até uma próxima edição do podcast Lente do Samba.